Quando você opta por arremeter em uma aproximação e quais fatores influenciam essa decisão? Os pilotos deste MD-82 em breve vão se deparar exatamente com essa questão. E a resposta deles terá consequências terríveis. Fique ligado. A One2Go Airlines foi uma companhia aérea de baixo custo, sediada no aeroporto de Don Mueang, em Bangkok, Tailândia. A companhia aérea era de propriedade e administrada por outra empresa chamada Orient Thai Airlines, e ambas compartilhavam o departamento de treinamento e o centro de operações. Por causa disso, também compartilhavam a cultura organizacional, o que será fundamental para esta história. A One2Go Airlines operava 5 McDonnell Douglas MD-80E2, voando quase só em rotas domésticas na Tailândia, principalmente de Bangkok para Chiang Rai e Phuket. Os pilotos da companhia aérea tinham diversas origens e nacionalidades. Quando iniciou operações, em 2003, a indústria global da aviação ainda se recuperava dos atentados de 11 de setembro, tornando empregos para pilotos escassos e difíceis de conseguir. Isso atraiu muitos pilotos de todo o mundo para a nova companhia aérea tailandesa, mas logo surgiram reclamações sobre sua cultura de segurança. Segundo reportagens da época, a empresa não valorizava questões técnicas e pressionava pilotos a voarem aeronaves com as quais não se sentiam confortáveis. Após o terrível tsunami do Boxing Day, em 2004, a situação teria piorado ainda mais, quando a situação financeira da One2Go Airlines ficou mais difícil devido à queda no turismo na Tailândia. O salário dos pilotos na frota de MD-80 era baixo para o setor, levando pilotos experientes a saírem e reduzindo o nível geral de experiência. As acusações mais graves eram que a alta administração da companhia aérea via as limitações de tempo de voo dos pilotos e da tripulação de cabine como algo com que poderiam ser flexíveis. Limitações de tempo de voo são regras rígidas na aviação. Pilotos que excedem intencionalmente o tempo máximo podem até perder suas licenças. Essas regulamentações são extremamente importantes para prevenir a fadiga e não são, de forma alguma, flexíveis. Mais pilotos empregados na One2Go Airlines na época contaram histórias sobre como a administração oferecia pagamentos em dinheiro para pilotos que estivessem dispostos a exceder seus limites máximos de tempo de voo ou reduzir seus períodos obrigatórios de descanso. Isso provavelmente geraria um ambiente de grande negligência quanto a essas regras. A cultura de segurança em uma companhia aérea é provavelmente o fator mais importante para manter a segurança geral, e ela sofre influência de todos os aspectos das atitudes na empresa. Tenho certeza que todos já viram isso na própria vida. O famoso, tudo bem pular isso. Eu vi o X fazendo isso na semana passada e a empresa não se importou. Essa mentalidade. Isso jamais deveria ser permitido. Mas todas as evidências indicam que era exatamente o que ocorria na One2Go Airlines antes do acidente. Em 16 de setembro de 2007, uma equipe de voo com 7 pessoas se apresentou no aeroporto internacional Don Mueang, em Bangkok. Eles fariam 6 voos entre Bangkok e Phuket, cada um com duração prevista de cerca de 1 hora e 20 minutos. Assim, o tempo total de voo no dia seria de 8 horas, limite máximo permitido pelo manual de operações deles. Os pilotos descansaram bem na noite anterior, mas trabalharam duro no mês anterior ao voo, o que será importante depois. O comandante do voo era um indonésio de 57 anos. Ele era muito experiente, com mais de 16.700 horas de voo totais, sendo 4.330 delas no MD-82. Antes de ser piloto civil, ele atuou na Força Aérea da Indonésia. Seu histórico de treinamento era razoável, mas ele tinha a reputação entre os colegas de não lidar bem sob pressão, e o último curso de CRM que ele havia feito foi em 2001, 6 anos antes. Na cabine estava também um primeiro oficial tailandês de 30 anos. Ele iniciou a carreira de piloto há poucos anos, por isso tinha bem menos experiência. Seu tempo total de voo era pouco menos de 1.500 horas, com a grande maioria delas voadas na frota MD-80. Setembro costuma ser o mês mais frio e chuvoso na Tailândia,
pois marca o fim das monções de verão. Isso significa que o tempo pode mudar rapidamente, de ensolarado e quente para grandes tempestades, com chuva forte e rajadas de vento. Esse era o tipo de tempo visto na preparação pré-voo. Por isso, os pilotos planejaram embarcar combustível extra em cada trecho. Isso lhes daria tempo suficiente de espera ou alternativas caso, por exemplo, uma tempestade estivesse sobre o aeroporto de destino. Os ventos previstos de oeste em Phuket levaram ao planejamento da aproximação ILS, com desvio de 1,4 graus para a pista 27. Normalmente, uma aproximação ILS está perfeitamente alinhada com a linha central da pista, mas se houver, por exemplo, obstáculos próximos à aproximação, o feixe do localizador pode ser direcionado com um pequeno desvio para garantir que a aproximação tenha margens suficientes de afastamento de obstáculos. O piloto automático deve ser desconectado um pouco antes para permitir o alinhamento da aeronave à linha central da pista antes do pouso. Isso geralmente não é um problema, mas em mau tempo pode aumentar a complexidade e o trabalho do piloto que está pilotando. De qualquer forma, os pilotos procederam ao briefing com os 5 comissários de bordo e então todos caminharam juntos até a aeronave. O comandante checou o status técnico da aeronave, que estava em ordem, sem problemas conhecidos. Não há dados concretos sobre os 2 primeiros voos entre Bangkok e Phuket feitos pela tripulação naquele dia. Eles parecem ter ocorrido sem maiores problemas, e no terceiro voo, o copiloto seria quem estaria pilotando. Agora já eram cerca de 14 horas, e é normalmente no final da tarde que as tempestades mais fortes se aproximam da ilha de Phuket. Por isso, a tripulação abasteceu quase 10 toneladas de combustível, mais que o dobro do necessário para o voo de 1h20 até Phuket. A tripulação embarcou os 123 passageiros, compostos em sua maioria por turistas de férias de vários países diferentes, ansiosos para explorar as praias fantásticas, a vida noturna e as ilhas do arquipélago ao redor de Phuket e Krabi. Agora eu entendo como eles deviam se sentir, porque aquela região da Tailândia, perto de Krabi e Ao Nang, é um dos meus lugares favoritos no mundo. Então eu já voei como passageiro nessa região várias vezes. A beleza natural é realmente impressionante. Após o embarque, o voo 269 da One2 Go Airlines pediu pushback e acionamento. Às 14h30, decolou normalmente em direção ao sudoeste, rumo a Phuket. A subida foi perfeitamente tranquila e a aeronave acabou sendo autorizada a subir até a altitude de cruzeiro de 32 mil pés, para se juntar à Aerovia Golf 458, que os levaria em direção ao destino. Durante o voo, o comandante era o piloto monitor e estava responsável pelas comunicações de rádio. O gravador de voz da cabine revela que ele errou várias vezes no rádio, confundindo o indicativo de chamada e perdendo instruções do controle de tráfego aéreo. Isso pode indicar fadiga, mas como era o terceiro voo na mesma rota no dia, talvez seja só confusão com indicativos de voos anteriores. Agora, um voo que dura 1h20 é um voo relativamente curto. Leva cerca de 30 minutos para subir e outros 30 para descer, então a tripulação provavelmente começou a se preparar para a aproximação e coletou informações meteorológicas logo após atingir o cruzeiro. E quando fizeram isso, eles teriam percebido que o tempo em Phuket começou a piorar. Um informe meteorológico especial foi emitido para Phuket devido à mudança drástica do tempo entre as 2 observações programadas, exigindo uma nova observação. O novo informe meteorológico indicava que o vento vinha de 270 graus com 9 nós. Havia visibilidade de 4 km sob chuva forte, nuvens dispersas a 1.500 pés, nuvens fragmentadas a 11.000 pés, a temperatura era de 26 graus, com ponto de orvalho de 24 graus e ajuste de pressão de 1.006 hectopascais. Esse tempo provavelmente não pareceu tão ruim para os pilotos, pois o vento era leve e soprava alinhado com a pista. Mesmo com chuva forte, sem tempestades na área e pista não alagada, seria viável. No entanto, considerando que esses pilotos eram muito familiarizados com o clima da região,
Também é provável que eles soubessem que esse tipo de tempo com chuva forte poderia significar uma situação que se deterioraria rapidamente, com possibilidade de visibilidade muito pior e ventos fortes mais tarde. De qualquer forma, o copiloto continuou nos comandos e começou a se preparar e a fazer o briefing para a aproximação. Não houve discussão sobre transferir os comandos para o comandante, o que provavelmente teria sido uma boa ideia devido ao tempo que se mostrava lá fora. Em vez disso, por volta das 15h10 horário local, os pilotos iniciaram a descida inicial em direção ao aeroporto. Antes de explicar o acidente, segue uma breve mensagem do meu patrocinador. Se você quer aprender sobre ciência de ponta ou desvendar mistérios de civilizações antigas, o patrocinador de hoje, CuriosityStream, tem algo para você. É a melhor plataforma para ver filmes e documentários exclusivos e premiados sobre ciência, história, tecnologia, natureza, viagens e muito mais. A plataforma é fácil de usar e me permite ver meus programas favoritos em qualquer dispositivo, lugar e horário, o que é prático quando estou fora de casa. Recentemente, vi o documentário Desaparecido em Combate, em busca de um avião da Segunda Guerra Mundial, que mostra a busca de um ex-agente da CIA e um agente aposentado do FBI por uma aeronave acidentada nas selvas de Myanmar. Então, se você gosta do estilo deste canal, eu recomendo fortemente que acesse curiositystream.com/mentorpilot ou escaneie este código QR e use o código promocional MentorPilot para economizar 25%. Eles têm muito conteúdo de aviação e ciência que eu sei que vocês vão adorar. Então me apoiem apoiando meu patrocinador e cliquem neste link, ou escaneiem aqui em cima. Obrigado, CuriosityStream. Vamos continuar a história. Enquanto a aeronave descia em direção a Phuket, a tripulação solicitou vetores de desvio em torno do mau tempo em algumas ocasiões. Então, não há dúvidas sobre a presença de tempestades ativas na área. O comandante cometeu alguns erros no rádio durante a descida, e às vezes parecia ter dificuldade para ouvir o copiloto. Mas fora isso, o ambiente na cabine estava relaxado. Às 15h22, o controlador autorizou a aeronave a voar direto ao balizador VR de Phuket, localizado no aeródromo. Nesse momento, foram autorizados a descer ao nível de voo 130 e 2 minutos depois, transferidos ao controlador de aproximação de Phuket. Ao entrarem na nova frequência, receberam instrução para descer a 8.000 pés, seguir direto ao ponto RNAV, chamado Anfield, e se preparar para a aproximação ILS da pista 27, como já haviam discutido no briefing. Nessa frequência, havia também um voo da Orient Thai Airlines, algumas milhas à frente, e parecia que essa aeronave calculou mal a distância. Às 15h25, perguntaram ao controlador se podiam fazer uma órbita de espera à esquerda para perder altitude. Agora, essa é uma manobra que usamos às vezes quando avaliamos que não temos milhas de percurso suficientes disponíveis para permitir que a gente desça e desacelere tanto quanto precisamos. O problema dessa manobra é que ela dificulta o trabalho do controle de tráfego aéreo, pois leva cerca de 2 minutos para fazer uma curva completa de 360 graus, fazendo com que o tráfego atrás se aproxime. Então, os pilotos do voo 269 foram instruídos a reduzir para a velocidade mínima em configuração limpa, ou seja, a velocidade mais baixa que eles poderiam voar sem precisar configurar a aeronave com flaps. O voo 269 estava a cerca de 15 milhas náuticas do aeroporto, descendo para 4.600 pés, quando o copiloto decidiu configurar a aeronave mais cedo, talvez para reduzir a velocidade e aumentar a distância do avião à frente. Os slats foram estendidos, e nesse momento, a aeronave ainda estava com piloto automático e autothrottle ativos. A aeronave à frente terminou a curva de 360 graus e seguia o localizador do ILS rumo ao aeroporto. Mas o controlador de aproximação ainda não estava satisfeito com a separação e pediu ao voo 269 para virar para a proa 160 graus para um pequeno vetor de atraso. O problema foi que, ao fazerem a curva para essa proa, os pilotos viram no radar meteorológico um tempo muito ruim à frente. Então o copiloto perguntou ao comandante
se poderia solicitar à proa 180 graus em vez disso, para evitar aquele mau tempo. Essa proa foi aprovada, e isso mostra que o CRM e a consciência situacional estavam funcionando bem nesse momento, mas isso logo vai mudar. A aeronave à frente foi transferida para a frequência da torre de Phuket, e os pilotos do voo 269 aguardavam vetoração para interceptar o localizador do ILS. Mas em vez de receberem autorização, o controlador os instruiu a cruzar o localizador para aumentar a distância da aeronave à frente. Os pilotos aceitaram essa orientação, mas o problema era que, do outro lado do localizador, eles podiam ver outra grande tempestade, da qual não queriam se aproximar. Sendo assim, eles pediram mais curvas à direita, e o controlador acabou autorizando o ILS. Agora, como você pode ver aqui, já havia muito mau tempo ao redor da aeronave, e infelizmente, o tempo sobre o aeroporto não parecia melhor. Talvez esse tenha sido o motivo pelo qual a tripulação agora deixou de completar a checklist de aproximação, porque algum estresse e possivelmente também um pouco de fadiga começaram a aparecer. Por fim, a aeronave se estabeleceu na aproximação do ILS, e quando isso aconteceu, eles também foram transferidos para o controlador da torre de Phuket para autorização de pouso. Nessa nova frequência, a aeronave precedente tinha acabado de pousar, e enquanto liberava a pista, os pilotos transmitiram o que é chamado de PIREP, ou seja, um relato de piloto. Eles informaram que havia uma tempestade sobre o aeroporto e relataram um cisalhamento do vento, com ganho e perda de velocidade de cerca de 15 nós nas últimas 5 milhas náuticas da aproximação. Agora, cisalhamento do vento é, como o nome diz, um fenômeno onde o vento muda direção ou intensidade rapidamente, alterando a velocidade da aeronave. Uma aeronave mede sua velocidade em relação ao ar que passa sobre suas asas, não em relação ao solo. Se o vento muda de repente, pode haver variação súbita na velocidade indicada, o que é perigoso, especialmente na decolagem e pouso, quando as margens para stall são menores. Casos de cisalhamento do vento estão normalmente associados a grandes nuvens de tempestade, e esse é, na verdade, um dos motivos pelos quais evitamos voar próximo a esse tipo de nuvem em primeiro lugar. Então, a aeronave que havia acabado de pousar à frente deles reportou um cisalhamento do vento de cerca de 15 nós, o que é um cisalhamento significativo, mas que ainda pode ser gerenciada, desde que os pilotos estejam preparados para isso e adicionem uma margem à sua velocidade de voo. É importante destacar aqui que existe uma diferença entre relatar um cisalhamento do vento em um PIREP e realmente receber do sistema de alerta de proximidade do solo. Pilotos podem relatar variações de velocidade como cisalhamento do vento para alertar o tráfego seguinte, mas ainda seria possível fazer aquela aproximação de forma estabilizada. Se um sistema de alerta de proximidade do solo avisa, ou o controle da aeronave sair de parâmetros, deve-se executar uma manobra de escape de cisalhamento do vento, o que não ocorreu com a aeronave anterior. O controlador confirmou o recebimento do relatório e perguntou ao voo 269 se também ouviu a informação, recebendo resposta afirmativa do comandante. Agora, aqui vale a pena parar um momento e analisar a situação mais de perto. O voo 269 estava na aproximação final e o tempo à frente era ruim. Chovia forte no aeroporto. A aeronave anterior relatou tempestade na pista e grandes variações de velocidade na aproximação. Nessas circunstâncias, teria sido prudente considerar abandonar a aproximação e esperar a tempestade passar. Lembre-se, eles estavam transportando combustível extra justamente por esse motivo. E se eles não quisessem esperar, também poderiam ter considerado a possibilidade de passar os controles do copiloto para o comandante para deixá-lo voar a aproximação, mas não houve discussões sobre isso na cabine de comando. Os pilotos continuaram configurando a aeronave. O copiloto pediu para baixar o trem de pouso e, depois disso, para estender os flaps a 40 graus para o pouso. Agora, alguns de vocês podem perguntar: não deveria haver algum tipo de sistema de aviso no aeroporto alertando os pilotos se um cisalhamento do vento ativo estiver ocorrendo sobre a pista? E sim, esses sistemas realmente existem e são chamados de sistemas de alerta de cisalhamento do vento em baixa altitude, ou LLWAS.
Um desses sistemas foi instalado recentemente no aeroporto de Phuket, mas naquele dia, 3 dos 6 sensores não funcionavam. Por quê? E isso é inacreditável. Eles eram alimentados por energia solar e, devido ao tempo nublado nos dias anteriores, estavam sem energia. Se me perguntar, não acho boa ideia equipamentos de alerta de mau tempo dependerem de bom tempo, mas talvez seja só minha opinião. De qualquer forma, isso não fez diferença, pois os pilotos já haviam sido avisados pela aeronave anterior. Ao descer a 1.500 pés, o copiloto desligou o piloto automático e assumiu o controle manual da aeronave. Curiosamente, ele não desligou o autothrottle, que seguia no modo de velocidade e tentaria manter a velocidade escolhida pelos pilotos. É raro manter o autothrottle ativo ao pilotar manualmente, especialmente com ventos fortes, pois ele reage e ajusta as alavancas de empuxo mais devagar que os pilotos. Mudanças inesperadas de empuxo pelo autothrottle dificultam o controle da aeronave, por isso, desligá-lo é padrão, mas isso não ocorreu. O copiloto passou a lutar contra os ventos para alinhar a aeronave à pista. Como mencionei, o localizador da pista 27 estava um pouco fora, deixando a aeronave ligeiramente ao norte da eixo da pista, e o copiloto precisava corrigir. Logo após desligar o piloto automático, a aeronave começou a oscilar em arfagem e o copiloto teve dificuldade para estabilizá-la nos ventos mais fortes e turbulentos. O controlador da torre então entrou em contato e autorizou a aeronave a pousar na pista 27, além de informar aos pilotos o vento de superfície de 270 graus a 15 nós e avisar que a pista estava molhada. O comandante confirmou a autorização de pouso e ajustou a velocidade para 140 nós antes de iniciar o checklist de pouso. Às 15 horas, 38 minutos e 28 segundos, o controlador da torre voltou a falar e informou a tripulação sobre ventos fortes, agora vindos de 240 graus a 30 nós. Isso é o dobro da força do vento de instantes atrás. O comandante confirmou o recebimento e, em seguida, o controlador da torre perguntou à tripulação suas intenções. Agora, o fato de o controlador perguntar qual era a intenção do piloto é um pouco incomum e provavelmente indica que o controlador estava um pouco preocupado com a situação que estava se desenvolvendo, com a mudança rápida do vento e o cisalhamento de vento relatado anteriormente. A decisão de seguir com a aproximação é sempre da tripulação. O comandante respondeu: pouso, após olhar para o copiloto e confirmar. Só para confirmar, o comandante pediu ao controlador que repetisse a informação do vento, que respondeu com vento ainda mais forte de 240 graus a 40 nós. Em seguida, a aeronave desceu abaixo de 500 pés e enfrentou ventos rapidamente variáveis relatados por outras aeronaves. A velocidade do ar inicialmente aumentou um pouco, o que fez com que o autothrottle, ainda ativa, reduzisse a potência para um EPR de 1,3, que é próximo ao empuxo de marcha lenta. Quando isso aconteceu, a aeronave aumentou sua razão de descida para cerca de 1.800 pés por minuto, o que está muito acima do critério de aproximação estabilizada abaixo de 1.000 pés, que costuma ser no máximo 1.000 pés por minuto. Tanto a razão de descida quanto o empuxo em marcha lenta exigiam arremetida, mas a tripulação manteve a aproximação instável e a situação ainda pioraria. Quando a aeronave desceu, passando por 115 pés, a forte rajada de vento de proa, que havia causado o aumento de velocidade anteriormente, agora desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido. Isso reduziu rapidamente a velocidade para 126 nós, bem abaixo da velocidade de aproximação calculada. Ao perceber, o comandante alertou: potência! Você está abaixo da velocidade? Potência! O copiloto, então, empurrou manualmente as alavancas de empuxo até um EPR de 2.0, o máximo de arremetida. Ele também elevou ligeiramente o nariz para reduzir a razão de descida. Lembre-se, tudo isso está acontecendo muito rápido e agora muito próximo do solo. Esse aumento de empuxo, provavelmente combinado com outra rajada de vento, aumentou a velocidade para 166 nós, quando a aeronave passou por 50 pés, basicamente sobre a cabeceira da pista. O sistema de aviso de proximidade do solo emitiu de repente um sonoro alerta. Isso foi a gota d'água para o copiloto,
que agora sabiamente decidiu arremeter. Ele anunciou: "Arremeter! Flaps 15!" E então elevou a atitude da aeronave para cerca de 12 graus antes de, sem aviso, passar os controles para o comandante dizendo: "Seus comandos!" Isso aconteceu em uma fase muito crítica do voo e muito próximo da pista. Não era o momento certo para passar os controles, e o comandante, que concordou com a decisão de arremeter, provavelmente ficou surpreso com isso. Ele tinha acabado de selecionar Flaps 15, como o copiloto havia solicitado, e agora assumiu os controles, provavelmente com as duas mãos no manche, e disse: "Ajuste minha proa e trem de pouso?" O copiloto respondeu que o trem de pouso estava recolhido, pois acabara de selecionar essa posição. A aeronave começou a subir, mas durante essa situação muito apressada e confusa, duas coisas críticas aconteceram. Lembra que falei que o autothrottle ainda estava ativado? Há uma função do autothrottle projetada para auxiliar a aeronave no pouso quando ativada. Se a aeronave estivesse configurada para pouso e não em modo de arremetida, o autothrottle reduziria o empuxo para o mínimo ao passar por 50 pés acima do solo. Como a aeronave havia descido brevemente abaixo de 50 pés antes da arremetida ser iniciada, o modo de redução estava ativo e o empuxo foi reduzido de 2,0 EPR para cerca de 1,1, permanecendo assim pelos próximos 13 segundos. E o segundo ponto crítico. Quando o copiloto iniciou a arremetida, provavelmente assustado pelo aviso de alta razão de descida, já havia empurrado as alavancas de potência totalmente para frente na correção de velocidade anterior. Durante a execução apressada da arremetida, ele esqueceu de pressionar o botão toga com a palma da mão. Se ele tivesse pressionado esse botão, o autothrottle não teria entrado no modo de redução. Em vez disso, teria selecionado e mantido o empuxo de arremetida. Como foi esquecido, e o sistema já estava baixo o bastante para ativar o modo de redução, essa era a realidade agora. Se o copiloto mantivesse o controle da aeronave, provavelmente notaria a redução do empuxo. Mas depois de entregar os comandos ao comandante, ele se concentrou em recolher o trem de pouso. O comandante, que assumiu a aeronave após uma arremetida recém-feita, provavelmente manteve as duas mãos no manche, acreditando que o botão toga já estava acionado. Se algum dos pilotos tivesse verificado o anunciador de modos de voo, teria visto que o autothrottle estava no modo de redução, mas neste momento as coisas estavam acontecendo muito rapidamente. O primeiro sinal de problema foi a velocidade permanecer baixa, cerca de 122 nós, mesmo com o comandante baixando o nariz para acelerar. A aeronave atingiu uma altitude máxima de 262 pés antes de começar a descer novamente. Como o trem de pouso havia sido comandado para recolher, o sistema de aviso de proximidade do solo soou, tendo sido ouvido 2 vezes, seguido por um e alerta. Isso deve ter alertado o comandante sobre o que estava acontecendo, porque as alavancas de empuxo foram subitamente empurradas para frente e o motor começou a acelerar novamente em direção ao empuxo de arremetida, mas já era tarde demais. O gravador de voz da cabine registrou o último alerta, até que, 1 segundo depois, a aeronave caiu na grama no lado norte da pista 27. A parte dianteira da aeronave sofreu danos massivos de impacto e a asa direita foi completamente arrancada ao atingir um barranco, derramando o restante do combustível extra que a aeronave estava transportando sob o avião, onde se incendiou e causou um grande incêndio. Quando a aeronave parou, alguns passageiros escaparam por uma saída na asa esquerda, mas 85 passageiros e 5 tripulantes, incluindo ambos os pilotos, morreram no incêndio que se seguiu. O combate ao incêndio e o resgate começaram de imediato, mas foram dificultados por uma grande vala entre a pista e os destroços. Existiam 2 pontos de entrada da vala nas extremidades da pista, porém não foram usados. Também houve uma considerável confusão quanto à coordenação do trabalho de resgate, especialmente para envolver as equipes de resgate da cidade próxima, pois foi constatado posteriormente que o aeroporto não possuía um plano de emergência para acidentes aeronáuticos desenvolvido
e disponível. Assim que a operação de resgate foi concluída, a investigação começou e tanto o gravador de dados de voo quanto o gravador de voz da cabine foram encontrados e estavam em boas condições. Com a ajuda desses equipamentos, foi estabelecido relativamente rápido que a falha do piloto em executar uma arremetida quando a aproximação se tornou desestabilizada foi o primeiro grande erro. Depois, a falha do copiloto, ao não apertar o botão toga, fez o autothrottle entrar no modo de redução, ou seja, a aeronave operou conforme o projeto. A entrega dos comandos pelo copiloto em fase crítica e a falha do comandante em notar as alavancas de empuxo em marcha lenta agravaram a situação e causaram o acidente. Mas foi quando a investigação começou a tentar entender por que os pilotos tomaram a decisão de iniciar a aproximação, sabendo plenamente que o mau tempo estava presente no aeroporto, e de continuar a aproximação mesmo estando claramente desestabilizada, que algumas informações realmente chocantes começaram a surgir. Constatou-se que comandante e copiloto excederam o tempo máximo de serviço no mês anterior ao voo, o que pode ter causado fadiga e estresse acumulados. Eles também receberam menos do que o descanso mínimo em algumas ocasiões, e isso foi considerado algo relativamente comum em toda essa operação da companhia aérea One2Go, assim como na empresa-mãe Orient Thai Airways. Além disso, a companhia aérea teria entregue inicialmente aos investigadores registros de voo falsificados dos pilotos. O treinamento dos pilotos na companhia aérea não seguia padrões internacionais, com simuladores defeituosos e programas de verificação ignorados. Não existia um procedimento definido para como ou quando a transferência dos controles deveria ser realizada, e a tripulação não fez cursos recorrentes de CRM, obrigatórios a cada 12 meses, segundo os manuais da companhia. Isso também deixou as autoridades de aviação tailandesas em má situação, pois auditavam regularmente ambas as companhias sem detectar essas graves falhas. As recomendações de segurança incluíram ampliar a área de segurança ao lado da pista do aeroporto de Phuket, que era muito estreita, melhorias no planejamento e coordenação de resgate, assim como fontes de energia mais permanentes para o sistema de alerta de cisalhamento do vento. A investigação sobre a companhia aérea foi rigorosa devido a vários indícios de negligência intencional e falhas graves que precisavam ser corrigidas para a empresa seguir operando. Essas falhas fizeram a companhia aérea entrar na lista negra da União Europeia, e mesmo sem voar nela na União Europeia, isso já era um sinal claro de que não era uma companhia aérea segura. Agora, eu realmente recomendo a todos que deem uma olhada nessa lista negra antes de reservar qualquer voo com uma companhia menor em um país com o qual você não esteja familiarizado. Vou deixar o link da lista na descrição do vídeo e no meu site mentorpilot.com, onde você também encontra notícias de aviação do mundo todo. A One2Go Airlines foi incorporada à sua empresa-mãe em 2010 e toda a má operação foi encerrada em 2018. Então, felizmente, eles não existem mais. Mas antes de terminarmos, tenho uma última mensagem muito importante para compartilhar. Depois que esse acidente aconteceu, vários ex-pilotos da One2Go vieram a público na imprensa para testemunhar sobre as práticas inseguras que presenciaram dentro da companhia aérea. Vários também relataram nessas entrevistas que só aguardavam um acidente. Agora, isso simplesmente não é bom o suficiente. Seja piloto profissional ou não, é seu dever relatar práticas inseguras, primeiro à companhia aérea pelos canais corretos e, se necessário, à autoridade competente. Se você não se sentir confiante para fazer isso, pessoalmente ou através do seu empregador, existem serviços de denúncia anônima disponíveis em todos os lugares, incluindo o Programa Confidencial de Relato de Fatores Humanos, ou SHAIRP, a linha direta da FAA e o Serviço Confidencial de Relato de Segurança da EASA. Vou colocar o link de todos eles neste vídeo e também no meu site. Agora, assista a ler este vídeo que acho que você vai gostar, ou a esta playlist. Apoie meu trabalho dando um super thanks, entrando para a minha incrível equipe no Patreon, pelo link abaixo, ou comprando alguns produtos legais. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!